Meus amados irmãos, saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Hoje, essa live, ela é uma live que eu estou trazendo para os irmãos. Logo após, irei salvar essa transmissão, irei colocar lá no meu canal no YouTube para fazer um teste de como vai ser o andamento, como eu já havia combinado com vocês. Sobre o canal do YouTube, com mensagens, com o estudo do discipulado, enfim. Como eu já tinha uma prévia de canal aberto, ainda não tinha nada trabalhado nele, eu vou fazer um teste. Após essa live, irei salvar e irá ficar lá no canal do YouTube, para ver como vai ser o andamento do canal. Bem, eu vim trazer essa live para vocês para falar a respeito do que a gente vem passando não só no mundo, mas também no nosso país. As crises que vêm se acumulando na sociedade brasileira, na nação brasileira. Desde já quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando aí, a nossa irmã Rosilene, a minha mãe também está acompanhando aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Bem, a sociedade brasileira ela vem passando por crises atrás de crises. Primeiro, lógico, foi a crise da pandemia, a crise por causa desta enfermidade que vem assolando o mundo, e no decorrer disso vem a crise política, muitos políticos aí eles estão trabalhando para ajudar o Brasil, mas as suas ações, não digo todos os políticos, mas alguns políticos estão tendo ações que não está ajudando o Brasil, na visão deles, na concepção deles, possa ser até que é uma forma de ajudar, mas em si não está ajudando nada. A gente vê aí que recentemente se instalou uma crise política no país, e a gente sabe que se a gente não resolver isso, vai se instalar também uma crise econômica, que já vem caminhando devagarzinho essa crise econômica. Então, o que eu quero trazer para nesse vídeo aqui para vocês, principalmente aos jovens, dessa geração presente, vou citar apenas 2 versículos, e logo após esses versículos irei eu expressar as minhas opiniões, um pensamento que eu tenho, um pensamento que eu venho construindo durante esse período, nessa semana, e eu vou trazer para vocês. Bem, a gente vê aí todos os dias, principalmente nas redes sociais, defensores de determinado partido brigando porque acha que determinado candidato e determinado político está fazendo certo e outros não. Enfim. Mas qual é a real dificuldade disso? Qual é a real dificuldade? A real dificuldade é que a nação brasileira ela tem que começar a pensar, e começar a agir. Não adianta apenas eu abrir a minha rede social e digitar lá o que eu penso, o que eu não penso, o que eu gosto, o que eu não gosto, Porque aí você está expressando uma opinião que vai ter muitas pessoas que vão gostar e não vão gostar, que vão curtir, que não vão curtir. Mas se vocês pararem para analisar um pouco os seus direitos, analisar a Constituição brasileira, vocês vão ver que vocês têm muito mais a ganhar do que a perder estando nas redes sociais debatendo com fulano, com ciclano. Vou dar um exemplo. Recentemente, há pouco tempos atrás, na minha adolescência, eu descobri que como consumidor eu tenho tantos direitos, na hora de comprar, que não são atendidos pelos comerciantes, donos de empresas, de informação. Recentemente a gente vê aí, tem até reportagens na televisão de um determinado especialista, estou evitando citar nomes aqui, que ele mostra à sociedade os direitos que aquela pessoa tem como consumidor. E a gente tem um código do consumidor, mas a gente não busca. A gente busca tantas informações pífias na internet, mas não busca a informação dos nossos direitos. A mesma coisa se detém a Constituição brasileira.
Se a gente for analisar a Constituição brasileira, a gente vê que determinadas ações de determinados políticos que dizem proteger a democracia, que dizem cuidar da democracia, não estão cuidando. E ficam jogando as ações negativas que eles fazem como se fossem outros políticos fazendo. Ou seja, fica aquela guerra. Eles fingem cumprir, né, fingem estar protegendo a democracia, mas estão fazendo tudo o contrário do que é ser um país democrático. Eles descumprem tudo aquilo que é ser democracia e botam a culpa em um único homem, né? E botam a culpa em um único ser. Ou seja, se a gente for analisar a Constituição, se a gente for analisar os nossos direitos, a gente vai ver quem está certo e quem está errado. Se a gente começar a parar, largar de estar preso em paredão de BBB, largar de estar preso em novela tal, se a gente pegar esse tempo que a gente passa navegando na internet, por exemplo, tem pessoas mesmo que passam 1 hora, 1 hora e meia nas redes sociais, curtindo foto, postando foto, debatendo com outras pessoas, mas essa uma hora e meia que você passa, se você pegasse essa 1 hora e meia, dessas 1 hora e meia, você pegasse 50 minutos e dividisse, pegasse essa 1 hora e meia, pegasse apenas 50 minutos desse tempo e fosse estudar sobre política, se você fosse estudar sobre a Constituição, sobre os direitos civis da população, você ia ter muito mais argumentos para postar nas suas redes sociais, como também ia ter mais força de pensamento para ir em busca dos seus direitos. Não é apenas, eu vi na televisão que meu direito é X, então eu vou brigar por isso. Mas de que forma você vai argumentar? Vai argumentar da forma que a televisão lhe mostrou? Ou não? Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ir em busca do conhecimento dos nossos direitos para poder argumentar, certo? Mas o recado para os jovens de hoje, seguindo essa linha de raciocínio. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus nos alerta o seguinte. É uma passagem muito conhecida no meio cristão, que é o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja essa passagem. No início desse versículo, você observa que o povo estava sendo destruído por causa de falta de conhecimento. Durante anos vivemos presos de um determinado grupo político, porque em nosso consentimento, em nosso pensamento, achávamos que estavam sendo ajudados. É aquela velha história: te ofereço uma mão, mas te dou com uma mão, mas tiro com a outra. E foram anos assim. Só que o que está acontecendo, meus irmãos? Por não ir em busca desses conhecimentos, desses direitos, né? Por não ir em busca disso, a gente acaba perecendo. E eu sempre escutei desde pequeno o seguinte: isso minha mãe me disse desde pequeno: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E o porquê que a sociedade brasileira está padecendo? O porquê que ela está padecendo? Porque ela não está pensando, não está raciocinando, né? Estão adotando medidas, medidas para ajudar a população, porque é melhor, né? A gente já sabe as frases, né? É melhor salvar vidas agora, porque a economia a gente, né, salva depois. Só que, meus amados, a gente observa essas conversas, a gente, não, rapaz, faz sentido, né? A gente tem que salvar vidas e tal. Isso é verdade, irmão, nós temos que salvar vidas. Só que entenda uma coisa: eu sou péssimo em matemática. E eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu sou péssimo, eu sempre me prejudiquei na matéria de matemática. Sempre fui péssimo, né? Então, em busca de melhorar isso. Só que se você for estudar um pouquinho de matemática, estatísticas, né? Se você, como eu disse no início, se for estudar um pouco sobre economia, você vai ver que uma coisa está ligada com a outra. Basta você acessar o Google, que você tanto acessa para buscar coisas pífias, e buscar os efeitos da economia.
na saúde. Você pode ver que pessoas que não têm renda, elas sofrem muito mais, certo? Não estou aqui querendo contrariar político X ou político Y, não. Eu estou aqui fazendo você pensar. Se você pesquisar, abrir lá a página do Google, buscar estudos de analistas sérios, não analistas indicados por televisão. Ah, eu vi na televisão, no canal X, que passou um analista lá. Não, eu estou falando de analistas sérios, renomados, seja brasileiros, seja internacionais. Porque o que não falta na internet são estudos internacionais traduzidos. Você vai lá e vê a relação da economia e saúde. É simples. Eu estou aqui fazendo você pensar. Para o jovem da geração atual pensar. Mas vamos lá. Por não ter conhecimento, a Bíblia aqui está nos ensinando, o povo estava sendo destruído. Irmão, isso é uma verdade que a gente está vivendo. Por não ter o conhecimento, a gente adota medidas porque acha que fulano de tal está certo. Mas se a gente não buscar informações, a gente vai sofrer muito mais. Muito mais. Mas vamos dar continuidade. O meu conselho para os jovens de hoje é: escutem bem, grave bem isso, esse vídeo vai estar lá no meu canal. O conselho para os jovens de hoje: estudem para melhorarem não apenas o seu futuro, mas também o de toda nação. Vejam só, jovens, aproveitem a quarentena para estudarem para o Enem ou para concursos. Mas se você não for estudar nem para o Enem, se você não for fazer nem o Enem ou nenhum concurso este ano, eu peço que vocês aproveitem essa quarentena para estudar sobre economia, ciências políticas, direitos civis e Constituição brasileira. Eu peço que vocês estudem sobre isso, certo? É só você fazer pesquisa, baixar apostilas na internet que você vai compreender. Porque caso você queira futuramente, eu não sei quem de vocês, jovens de hoje, pretende seguir a carreira política, né? Vocês vão ver o que é ser um político, o que ele realmente deve fazer. E outra coisa, esse ano nós temos eleições para prefeitos e vereadores. E quando vocês nessa quarentena estudar sobre a Constituição brasileira, sobre direitos civis, sobre economia e demais outros assuntos pertinentes à sua vida e ao seu futuro, você vai escolher bem quem você vai votar. E outra, depois que você tiver esse conhecimento, você vai olhar para trás e vai começar a pensar: rapaz, fulano de tal que dizia estar preocupado com vidas, adotou medidas que prejudicou mais do que ajudou. Eu vou dar uma dica para encerrar o vídeo. Acompanhe não sei, eu acho que no Facebook está circulando muito esse vídeo, eu acredito que no YouTube também. Acompanhe os dados que foram mostrados, se não me falha a memória, pelo prefeito de Nova York, se não me engano, falando sobre o isolamento e o lockdown, que é o fechamento de tudo. Acompanhe os dados estatísticos, já que dizem que eles estão se baseando, né, os políticos estão se baseando na ciência. Esse prefeito mostrou, através da ciência, de dados, né, no breve estudo que ele fez, que fechamento de tudo, os novos dados de infecção, as novas internações lá em Nova York foram causadas por pessoas, né, as pessoas que foram internadas eram as mesmas pessoas que estavam dentro de casa. Um determinado repórter bastante conhecido, eu vou evitar de citar nomes, ele certa vez ele criticou a doença, brincou um pouco com ela, mas a gente sabe, a gente conhece ele tem esse ritmo, né, nas suas apresentações, ele brinca um pouco com tudo. E ele adquiriu essa doença, essa epidemia que nós conhecemos aí, esse vírus. Só que aí começaram a criticar ele, tá vendo, fosse tirar onda, tirasse onda, acabasse pegando. Só que o que acontece, meus irmãos? Ele gravou um vídeo dizendo que pegou tudinho, que subestimou a doença, né? Ele reconhece. Só que ele disse que sabe como foi que ele pegou? Que a turma estava criticando ali na internet? Dentro de casa. Ele pegou porque uma enfermeira que estava cuidando da esposa dele
contraiu o vírus e passou para ele e para os demais da sua casa, mas ele estava dentro de casa. E lá em Nova York, os novos casos aconteceram com pessoas que estavam dentro de casa, né? Ou seja, quando um número grande de pessoas que estavam infectadas, né, que a gente viu, infelizmente, perdemos aí milhares de vidas, infelizmente, mas a gente viu que muitas pessoas que estavam doentes, que estavam enfermas com essa enfermidade, né, muitas pessoas vieram, infelizmente, a falecer, muitas pessoas ficaram com complicações graves e muitas pessoas se recuperaram. E a partir disso, dessa quantidade de infectados, começou a cair o famoso pico, a curva, né? Não é preciso ser um cientista, um analista, é só você pegar os dados dos acontecimentos dos demais, já que estão acompanhando, já que alguns políticos brasileiros estão acompanhando os dados de lá de fora, por que eles não falam sobre isso? Se começar a observar Itália, Espanha, Estados Unidos, França, você vai ver que muitas das pessoas, que uma grande quantidade foi infectada, né, começou a declinar. Não foi só por causa do isolamento, não foi só por causa do lockdown, não. Não sei nem se a palavra que eu falei está certa agora. Foi porque um grande número de pessoas foram infectadas. Infelizmente, muitas pessoas vieram a falecer, infelizmente. Muitas pessoas conseguiram sobreviver e se recuperar, estão bem, graças a Deus, certo? E já estão começando a liberar as coisas, já estão começando a sair dessa pressão do isolamento. Só que, irmãos, o que é que está acontecendo? Nessa crise toda, nessa confusão toda, muitas pessoas não estão sabendo lidar com isolamento. Tem pessoas entrando em depressão, tem pessoas surtando. Eu não sei se o motivo desse suicídio foi isso, mas teve um suicídio de um ator conhecido recentemente e postaram uma carta que ele escreveu. Já confirmaram que realmente a carta foi ele que escreveu, se não me falha a memória. E a frase que ele escreveu lá foi... Ele disse da seguinte maneira, na visão dele, né? Ele estava decepcionado, ele cometeu suicídio, ele disse: a humanidade fracassou. Por favor, cuide das nossas crianças. Foi o que ele falou lá em suas palavras. Não lembro totalmente do que estava na carta, mas essas palavras estavam lá. Então vejam, se estão se baseando, né, na ciência, em dados científicos do que outros países já viveram, porque ele não se baseiam por completo. Apenas pegam uma parte que eles julgam ser necessária e... Olha, a gente está seguindo os dados de determinado... dados científicos, determinado país foi assim. Sim, meu amigo. Mas veja os dados por completo. Há uma dimensão muito grande de dados que precisam ser analisadas. Certo? Eu fico pensando aqui como essa sociedade vai reagir quando acabar essa crise. É por isso que o meu conselho é: jovens, estudem economia, direitos civis, direitos trabalhistas, a Constituição brasileira, economia. Estudem, saiam dessa quarentena fortalecidos para tomar melhores decisões, ok? E para finalizar, Marcos, capítulo 4, versículo 22. Esse é um recado que eu dou para todos aí que dizem que estão preocupados com vidas, né? Que dizem, eu sei que tem muitos aí que realmente estão preocupados, que estão estudando formas de como ajudar a sociedade, né? Eu acredito nisso, mas eu também tenho certeza que tem muitos que estão se aproveitando desse momento. De que forma, não vou dizer, não vou falar, mas basta apenas você olhar o contexto social que você vai ver como alguns estão se aproveitando. É só você analisar um pouco, né? Desliga um pouco a televisão, né? Sai um pouco da rede social, vá ler um livro, né? Vai buscar informações, conteúdos na internet. Esse é um conselho que eu dou para os jovens de hoje. O seguinte, Marcos 4:22. Olha só que a palavra de Deus nos alerta. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto
mas para ser descoberto. Ou seja, vai cair a máscara de muitos. Eu espero que depois desse dia que as máscaras caírem, vocês escolham em quem vocês vão, vocês possam escolher melhor os seus representantes futuros. Vamos ter uma oportunidade agora de escolher os nossos representantes. É por isso que eu volto a frisar: busquem conteúdos sérios, conteúdos que façam você pensar, que façam você manifestar as suas opiniões com mais firmeza, certo? E que essas pessoas que dizem estar preocupadas e adotando medidas que a sociedade vê que não faz muito sentido essas medidas, né? E ao analisar o contexto internacional, se a gente for pegar o contexto completo, a gente vai ver que tem uma coisa meio estranha, né, nessas medidas adotadas, dizendo que está avaliando que outros países já sofreram. É só analisar, gente, os dados estão aí. É só começar a observar, comparar os dados do país, de cada região, né? Os cálculos, alguns não estão batendo, né? Eu volto a repetir, não sou expert em matemática, eu tenho uma fraqueza na área de matemática, mas, gente, o pouco que eu conheço de matemática, e começo a analisar os gráficos fazendo como são apenas comparações de dados, tem muita coisa que não bate. É só você pensar um pouquinho. É tanta correria para adotar medidas que eles nem observam os dados que eles mesmos divulgam. Então, sociedade brasileira, jovens, analisem. Sejam mais críticos, sejam mais pensantes. Não sejam apenas, como diria o pastor, né? Nosso pastor, ele disse certa feita, né? Não sejam papagaios, reprodutores de palavras que já foram ditas. Não, sejam críticos, pensem, analisem, estudem. É só observar, né? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Agradeço a todos aí que acompanharam, né? Estão aí presentes e assistiram um pouco dessa live. Estarei postando esse vídeo lá no meu canal no YouTube, e assim que eu postar que estiver tudo ok, eu irei compartilhar um link tanto no Instagram como no WhatsApp como no Facebook, para vocês acompanharem mais sobre palavras, mensagens bíblicas e opiniões, certo? Que Deus abençoe, fiquem na paz de Deus.